Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Encantos do Evangelho. Hoje nós iremos estudar o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Devido às pregações que fazia, Jesus sabia que teria que partir em breve, porque já vinha sofrendo muitas perseguições e seria aprisionado. Então, ele conversa com os apóstolos e diz que será necessário ir para Jerusalém, diz que vai ser morto e ressurgirá no terceiro dia. Só que os apóstolos não quiseram acreditar, não. Eles não conseguiam imaginar como que Jesus iria ressurgir. Então, para que eles acreditassem e compreendessem melhor, 6 dias depois desta conversa, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um monte, o Monte Tabor, onde ficaram a sós. Lá ele se transfigurou diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente. E apareceram Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Claro, ele não sabia o que dizer, estava apavorado. Como que eles estavam vendo Elias e Moisés ali, se os dois já haviam desencarnado? A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Ou seja, se ele diz que irá ressurgir, é porque irá. Assim como Elias e Moisés, ele irá ressurgir em espírito. Bem, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Este ensinamento deixado pelo Mestre foi registrado por Marcos no capítulo 9 do seu Evangelho. Transfiguração, mudança do aspecto físico de uma pessoa. A transfiguração do Cristo aconteceu 40 dias antes da sua crucificação e uma semana depois da intuição de Pedro ao afirmar a Jesus que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Após esse episódio, os discípulos então perguntaram: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus respondeu: É verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Mateus capítulo 17. Bem, quando Jesus afirma nesta passagem que Elias já tinha vindo e eles não o reconheceram, está admitindo a existência da reencarnação. E os apóstolos entenderam então que João Batista era Elias reencarnado. Reencarnação, portanto, gente, é a volta do espírito à vida corpórea, mas não no mesmo corpo, e sim em outro novinho. E sua finalidade é a de propiciar ao espírito, através de diferentes existências, oportunidade de expiar faltas anteriores e se melhorar progressivamente. O espírito, ele é semelhante a um operário e o corpo é o instrumento que ele usa para executar a sua obra. Quando perde ou quebra sua ferramenta, o operário adquire outra ou outras até executar o seu trabalho, não é assim? Pois bem, o espírito, quando o corpo morre, toma outro ou outros novinhos, quantos forem necessários até terminar sua tarefa. Então, como podemos interpretar a frase de Jesus: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo?
Ele quis dizer que uma só vida não é suficiente para depurar o espírito, já que somos imperfeitos. E qual é o ensinamento que podemos tirar desta lição? Que a reencarnação é um ato de misericórdia divina em nosso benefício. Olha, Nicodemos, um senador dos judeus, procurou Jesus e perguntou: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesse com ele. Jesus respondeu: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, sem entender nada, pergunta: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Em verdade vos digo, disse Jesus, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A que Jesus estava se referindo quando disse que era preciso renascer da água e do Espírito? Olha, naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material. Portanto, renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. E espírito era e é até hoje símbolo da natureza inteligente. Portanto, renascer do espírito significa renascer com a sua alma. Quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, ele quer dizer que o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito. Quem gera o espírito é somente Deus, o Criador, né? Então, olha, os nossos pais, o pai e a mãe lá em casa, eles geram somente o nosso corpo físico. Quem gera o nosso espírito é Deus. A ideia da reencarnação, ela já era admitida entre muitos povos da antiguidade. Eles acreditavam que a pessoa depois de morta poderia voltar a viver, embora não soubessem muito bem como isso se dava. Alguns até acreditavam e acreditam em ressurreição, que é a volta do espírito no mesmo corpo. Mas isso a ciência explica não ser possível. A matéria, ela se decompõe. O corpo, ele morre. O corpo, tá? O espírito, não. Kardec diz que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Só ela pode dizer de onde o homem veio, para onde ele vai, porque está na Terra. Agora, será que o espírito encontra dificuldades na hora de encarnar? Será que o espírito encontra limites? Vocês repararam que às vezes nós falamos reencarnação e outras vezes nós falamos encarnação? Encarnar? Por que será? São Luís diz que a encarnação não tem, propriamente falando, limites se falarmos de matéria, se falarmos de corpo. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza daquele mundo. Como exemplo, nós iremos tirar a terra. A carne é o envoltório mais apropriado para que o espírito consiga viver aqui. Então, reencarnamos, voltamos para viver encarnados na terra. Encarnados vem de carne. A carne reveste o nosso corpo físico porque é ela que suporta o vento, a água, o calor, não é? Então, conforme o mundo em que o espírito vai viver, seu corpo vai se adaptando àquele local, o espírito vai evoluindo, vai mudando de mundo e o corpo vai se adaptando, vai ficando menos pesado, menos denso, até o espírito não precisar mais dele. Então, quanto mais evoluído o espírito for, menos ele precisa do corpo.
Jesus, quando foi encarnar na Terra, sentiu dificuldades quanto ao corpo físico, porque o nosso corpo é muito pesado, porque nós vivemos num planeta pesado, não é? Por conta do ódio, da inveja, do egoísmo, da vaidade. Então Jesus encontrou dificuldade, claro, ele é um espírito elevado, leve, suave, encontrou dificuldades, mas mesmo assim ele aceitou encarnar para nos ajudar. Portanto, do ponto de vista material, a encarnação se limita a mundos inferiores, né? Em mundos superiores, o espírito não vai precisar mais do corpo. Precisamos evoluir para isso. Então, a reencarnação, gente, ela é conhecimento que traz compreensão para todas as situações da vida, demonstrando que toda experiência é útil e necessária e o resgate é sempre justo e redentor. Essa doutrina diz que pelo progresso os bons ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons. Olha, dependendo do trabalho que cada um de nós desenvolva em benefício próprio. Gostaram? Espero que sim. Coragem, fiquem com Deus e vá lá e faça acontecer, tá? Não fica esperando ninguém, não. Faça acontecer. Tchau, até mais.